O programa tem, pessoal. Bora lá? Essa será a nossa última matéria. Semana que vem já são as bimestrais. Depois, no final de semana, eu entrego as provas corrigidas e vou os cadernos. Tudo bem? E, portanto, nesse nosso último ato, nessa nossa última aula desse semestre, desse primeiro ano aí do eixo de vocês, nós vamos falar de um filósofo medieval chamado Guilherme de Ockham, filósofo e teólogo inglês. Ele viveu na transição do século XIII para o século XIV, entre 1285 e 1347. Ele vai desenvolver uma filosofia e um pensamento que foi conhecido como nominalismo na questão dos universais. O nominalismo vai defender que o universal, o conceito geral, a ideia geral, é só um nome. Por exemplo, mesa. Isso é um nome para essa mesa. Esse nome, essa palavra, não tem nada a ver com essa coisa aqui. É uma palavra arbitrária, criada pela gente para diferenciar as coisas. Diferenciar essa palavra mesa de cadeira, que é um outro objeto. Então, são palavras e as palavras não têm relação alguma com as coisas. São flatus vocis, em latim, traduzido significa que são palavras ao vento. Então, não há nenhuma relação entre as palavras e as coisas. As palavras são só invenções do homem ou dos seres humanos para diferenciar as coisas. Isso é o nome de nominalismo, né? Diferentemente do realismo, que acredita que as ideias, os conceitos gerais do universal existem antes e independentemente da coisa. Platão e Santo Agostinho acreditavam que as coisas já existiam de forma ideal ou no mundo das ideias ou na mente de Deus, antes de criar. Deus, antes de criar todas as coisas, ele pensou naquilo que ele ia criar, na perspectiva de Agostinho e de Platão. São Tomás de Aquino vai dar uma mesclada entre o realismo, que acredita que o universal é real, e a perspectiva conceitualista de um Pedro Abelard e o nominalismo de Guilherme de Ockham. Ele vai desenvolver um princípio que é o princípio da navalha de Ockham. Esse princípio é o seguinte: a navalha, como toda navalha, corta. Para explicar um fenômeno, você tem que cortar tudo aquilo que é supérfluo e buscar sempre a explicação mais simples. Geralmente a explicação mais simples é a mais correta. Quanto mais coisas miraculosas e fantasiosas tiver para explicar alguma coisa, menos chance aquilo tem de ser real. Por exemplo, está fazendo barulho no telhado. Vai supor que são alienígenas que estão usando o seu telhado? Ou que é o galho de uma árvore que caiu. Qual que é a explicação mais simples e mais provável? Um galho, né? Tem gente que acha que é um fantasma, acha que é um alienígena, acha que é alguma coisa. Então, na verdade, o Ockham vai buscar cortar o supérfluo das explicações e buscar sempre a explicação mais simples. Então, as explicações dos mitos, por exemplo, por que a chuva cai? Porque São Pedro está mandando abrindo as torneiras do céu, né, as portas. Ou porque Zeus mandou, o raio caiu porque Zeus enviou. Acho uma explicação mais simples, né? Os raios acontecem por encontro das nuvens carregadas. A chuva é um processo do ciclo da água, a água que evapora, forma nuvens. Essas nuvens elas carregam a lei de eletricidade, por conta disso acontecem os raios. E acontece também as tempestades, a precipitação posteriormente, quando há a condensação desse vapor de água. Então, a explicação mais simples do que essas miraculosas e fantasiosas, né? Ele vai propor uma separação entre fé e razão, que ele vai discordar de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino acreditava que era possível explicar Deus, explicar os dogmas, as verdades religiosas por meio da razão. Ele vai dizer o seguinte: não, as coisas relacionadas à teologia elas só podem ser compreendidas pela fé. A razão não consegue explicá-las. Não tem como explicar o fato de Deus ser um só em três pessoas. Não tem como explicar a criação de Deus, porque a razão não consegue compreender. Apesar de que tem mitos que relatam isso, né? Então, por isso é preciso, para a gente compreender da fé, a razão jamais consegue explicar, porque Deus está muito além do que a nossa razão pode compreender. Ele vai defender um empirismo, uma espécie de empirismo, ou seja, todo conhecimento vem da experiência. Experiência
sensível, ou seja, dos 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Não há nada no nosso intelecto que não tenha ele chegado, senão por meio dos sentidos. Tudo que tem na nossa cabeça só está aqui, porque ou a gente viu, ou a gente ouviu, ou a gente tocou, ou a gente sentiu o cheiro, ou sentiu o sabor. Não tem nada no nosso intelecto que nos tenha vindo disso. Essa é a sua teoria do conhecimento. Então foi um teólogo e filósofo inglês, ele estudou, ele lecionou na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Foi um frade, um frei franciscano, um irmão franciscano da Ordem de São Francisco, a Ordem dos Frades Menores, a FM. Ele foi excomungado, porque ele afirmou que o Papa não tinha autoridade para exercer o poder temporal. Excomungado é o que, no caso? Seria o que? Foi expulso da igreja, não podia mais participar dos sacramentos, dos rituais da igreja católica. Então ele foi excomungado, né? Por quê? Para ele, o Papa só teria autoridade em relação a coisas de fé. O poder temporal, por exemplo, questão política, questões desse mundo aqui, o Papa não tem que falar nada, porque ele não tem autoridade sobre esse mundo. Ele tem autoridade sobre questões religiosas relacionadas à fé cristã. Era o que ele defendia. E nessa época aqui, o Papa tinha poderes tanto transcendentais em relação ao universo religioso, quanto também temporais. Era ele quem coroava os políticos, né, os reis da época. Então, ele exercia uma influência muito grande no campo da política, o Papa. Ele foi muito crítico disso e acabou sendo excomungado. Ele tornou-se mais conhecido por estudantes de filosofia por causa do princípio que leva o seu nome, que é o da navalha de ouro, que nós já falamos, né? Que afirma que a melhor explicação sobre algo é sempre a explicação mais simples. Quanto mais coisas se precisar para explicar alguma coisa, menos chance aquilo tem de fato de ser a verdade sobre o fenômeno. Porque a concorrência de muitas coisas faz com que muitas probabilidades sejam resolvidas. E a chance é menor. Sempre a explicação mais simples e mais direta geralmente é a mais correta. Então, pela defesa da ideia de que os universais são abstrações, nós falamos aqui do naturalismo, né? A parte da experiência do particular, o empirismo, ele é considerado aí um precursor do empirismo britânico, um movimento que foi iniciado posteriormente no século XVII pelo John Locke. Então, ele já era um precursor aí dessa corrente filosófica moderna. Isso é um pouquinho aí do pensamento do Guilherme Diogo. Compreendido aí? Alguma dúvida? Por hoje é isso aí, galera. Essa você falou que essa é a última aula do ano. Oi? Essa foi a última aula. Nesse semestre, né? Porque só que tem a prova? Não tem aula, né? Isso é só prova. Depois na outra, eu entrego as provas e olho o caderno. Para poder fechar o semestre. Beleza? Depois fecha e eu te falo. Só o ano que vem. Só ano que vem, no segundo, vocês, né? Se tudo der certo.